Boa noite, agora ao vivo, né? A Academia Mineira de Letras recebe hoje, com muito prazer, o terceiro evento do primeiro semestre do programa Lacan Academia, Conversando com a Literatura, sob a curadoria da psicanalista Laura Rubião e com a presença do psicanalista Sérgio Laia. E eu vou chamar a Laura Rubião e o Sérgio para virem para a mesa, e a própria Laura vai apresentar o palestrante. Esse programa é uma parceria muito bem sucedida entre a Academia Mineira de Letras e a Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Minas... Acabei de subir uma escada, gente, desculpa. Seção Minas Gerais, EBP Minas Gerais. Então, eu passo a palavra para a Laura para fazer a apresentação do palestrante e dar início à palestra. Boa noite. Boa noite a todos. Então, como a Flávia já adiantou, nós estamos encerrando hoje, né, o semestre. Eu vou fazer, antes de passar, desde já eu agradeço a presença do Sérgio Laia. Hoje nós vamos trabalhar em torno do livro do Philip Roth, Indignação, e já agradeço, né, a presença aqui com a gente de Sérgio Laia. Mas, antes de passar a palavra a ele, eu queria dar um pouco o contexto desse nosso encerramento de hoje para os que não estiveram nos dois encontros nossos anteriores. A gente montou, né, esse programa do Lacan Academia, Conversando com a Literatura, em torno do tema do 9º ENAPOL, que é um encontro americano de psicanálise, que vai acontecer em setembro, 14 e 15 de setembro, em São Paulo, cujo tema é ódio, cólera, indignação, desafios para a psicanálise. Então, nós nos inspiramos no tema do ENAPOL e tivemos, então, um primeiro encontro em torno da questão do ódio, que a gente chamou à mesa assim, ódio, uma paixão cega, com a presença do escritor Michel Laube, em torno do livro dele, uma ênfase aí do ódio nas redes sociais. Esse foi o nosso primeiro encontro. No segundo, a gente trabalhou esse afeto da cólera, a partir do livro Um Copo de Cólera, do Raduan Assar, e nós tivemos aqui a Sabrina Sedelmaia e Márcia Rosa, e demos esse nome, né? A cólera, um afeto que transborda. E hoje chegamos à indignação. Né, a gente pode se perguntar se a indignação, qual que é o lugar, né, da indignação frente a esses dois afetos, qual que seria aí a diferença, né, que seria a indignação, e escolhemos essa referência literária, né, o livro de 2008, do Philip Roth, um dos escritores mais importantes do nosso tempo, né, judeu, norte-americano. Escreveu mais de 30 obras ficcionais, na maioria romances, e é um autor que tratou muito da condição assim, da comunidade judaica norte-americana do pós-guerra, questões políticas, mas ele tratou muito de questões humanas, né, do desejo, da fantasia sexual, dos assuntos de família, da morte, da finitude, da decadência. Então, temas que são muito caros, né, para nós. É um grande escritor, né, que vale muito a pena ser lido, e eu acho que o livro dele nos ensina muito aí, sobre a questão da indignação. E Sérgio, a gente sabia que é um leitor cuidadoso que ele sempre foi um grande admirador de Philip Roth. Então, eu vou passar a palavra para o Sérgio, e ele intitulou assim, né, a fala dele, Praga do Pai, Indignação do Filho, o que nos ensina Philip Roth. Então, passo a palavra ao Sérgio. Bom, eu gostaria de, né, começar agradecendo, né, a acolhida, né, da Academia Mineira de Letras, né, por essa atividade, né, assim, que já tem
feito aí uma série, compõe, né, já as atividades correntes, né, também da Escola Brasileira de Psicanálise aqui em Minas Gerais, né, e a Laura, né, e a diretoria da EBP-MG, que me fez o convite para participar aqui dessa conferência hoje, né. E também, quer dizer, preciso dizer que, na verdade, eu já estava tomado um pouco por esse livro, porque Patrícia Bichara, que é uma colega nossa de São Paulo, tinha me pedido para escrever em janeiro, né, alguma coisa para o boletim do ENAPOL sobre esse livro. As minhas ocupações não me permitiram fazê-lo antes, então foi bom que eu pude fazê-lo agora. Talvez, eu acredito que esse texto deve ser difundido também pela internet através desse boletim, ou mesmo na página, né, desse evento, né, que é o ENAPOL 2019. Bom, eu não me considero, né, começando a conferência, então preciso dizer que eu não me considero, né, um especialista em Philip Roth, né, eu sou dele, na verdade, um leitor, né, e nem li ainda, podemos perguntar, assim, todos os livros que ele escreveu, né. Além de uma escrita precisa, irônica, né, e mesmo quando ele é mordaz, ele não deixa de ser também muito elegante. Interessou-me de início, na obra desse escritor, sobretudo o modo como ele me pareceu saber dar corpo à sexualidade masculina, a seus impasses, desvarios e soluções. Inclusive, quando, né, em vários de seus livros, sobretudo, né, os mais recentes, ela é confrontada à velhice. No entanto, quando em minha adolescência, eu devia ter mais ou menos uns 13, 14 anos, eu ainda morava numa cidade do interior de Minas Gerais, onde os livros novos só me chegavam quando eu passei a ser membro de um serviço de entrega postal, que na época era chamado de Círculo do Livro. Eu encomendei, por volta de 1978, né, aos 13, 14 anos de idade, o Complexo de Portnoy, que foi a época que eu li este livro de Roth. Quem não leu vai ter que ler agora nas festas. No qual, né, são abordados, de fato, as memórias e os relatos, né, de um jovem advogado nova-iorquino, dirigidos a um psicanalista. Embora bastante surpreendido já nessa época, né, na minha adolescência, por esse romance, né, não foi ele que fez de mim um leitor de Philip Roth. Isso aconteceu bem mais tarde, em 2006, quando meu propósito de exercitar, né, minha relação com a língua inglesa me levou a ler Everyman, né, que foi traduzido aqui no Brasil como O Homem Comum, né, que não é uma tradução ruim, mas perde um pouco, porque Everyman, ele queria designar também uma espécie de uma canção, né, de uma peça, né, que celebra da vida até a morte, né, uma peça, um tipo de peça característica da literatura inglesa, né, e que tem tudo a ver com o tema, né, desse livro, né, que também pode ser traduzido por Homem Comum. Então, a partir daí, eu passei a seguir, né, então, a partir de 2006, eu passei a seguir todos os lançamentos que esse escritor norte-americano fez, até seu último romance, né, Nêmesis, que ele publicou em 2010, nos Estados Unidos, quanto a ler vários de seus livros publicados, né, antes, né, dessa última leva, né, que ele publicou. Cheguei a publicar na revista Correio da Escola Brasileira de Psicanálise uma resenha sobre os 5 últimos romances, né, e que eu intitulei 4 vezes Roth
e mais um ainda por vir, né, isso em 2010. E por ocasião da morte desse escritor, no dia 23 de maio de 2018, ano passado, eu difundi essa mesma resenha na minha página do Facebook, mas para destacá-la, né, como uma homenagem, eu dei-lhe um outro título, né? Então, nessa ocasião, eu a chamei Philip Roth, A Pulsão que Não Envelhece e o Desejo Indestrutível. Sem dúvida, nessa resenha, né, está incluído Indignação, publicado originalmente em 2006, e ao qual, com mais vagar e talvez mais ao modo de um ensaio, né, do que de uma resenha, eu retorno neste texto, né, nesta minha apresentação, após ler esse romance por uma segunda vez. Então, eu dividi esta minha apresentação em 3 partes, né? A primeira parte eu chamei de trama. Como eu sou brasileiro e, portanto, marcado pelo olhar estrábico, né, com que Ricardo Piglia certa vez tematizou a capacidade de, a partir da América Latina, mirarmos tanto o que se passa aqui, quanto nesses outros mundos, que são a América do Norte e o Velho Mundo, né? Então, esse crítico argentino, né, tem esse conceito que nós aqui, diferente dos críticos e dos intelectuais do norte-americanos e do Velho Mundo, né, temos que sempre ter esse olhar estrábico, né, que a gente sabe do que se passa aqui e também do que se passa, né, mais ou menos lá, né, e mais ou menos aqui, quer dizer, uma vez que o olhar estrábico não vê de diferentes formas, mas não vê tudo também, né, mas eu sempre achei muito boa essa ideia que o quanto que a nossa fraqueza é uma força, né? Isso que Ricardo Piglia me ensinou, né? Então, eu afirmo que, então, a partir desse olhar estrábico, né, dessa mirada estrábica, né, como diz Piglia, que Indignação, assim como outros livros de Philip Roth, é um romance à la Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque esse escritor norte-americano, tal como o nosso Machado de Assis, é mestre em fazer um morto contar a própria vida. Dizer, então, que o protagonista de Indignação está morto e narra a sua vida, não é exatamente, como se diz hoje em dia, dar spoiler, porque já somos informados dessa morte antes mesmo de nos inteirarmos completamente da trama na qual ela é decisiva. Então, na página 47, né, da edição brasileira, a gente lê: mesmo morto como estou agora, e tenho estado sei lá por quanto tempo, tento reconstruir os costumes que imperavam e recapitular meus esforços canhestros para esquivar-me deles, pois foram esses esforços que, provocando uma série de desastres, terminaram por causar minha morte aos 17 anos. Assim, Indignação, que intitula o livro, pode muito bem ser o afeto com que muitas vezes tendemos a responder à morte de alguém tão jovem. Mas veremos mais adiante, nessa minha exposição, que não é esse, a meu ver, o leitmotiv desse título. O que me surpreendeu, particularmente ao ler, por uma segunda vez, Indignação, é que a declaração que Marcus Messner faz da própria e tão precoce morte é inserida por Roth na trama, logo depois que esse jovem descreve-nos a excitação sexual experimentada, não sem perplexidade, com o modo como uma colega da universidade participou ativamente, tanto no beijo na boca que ele lhe deu, quanto do direcionamento de uma das mãos dela para o meio das pernas dele.
logo no primeiro encontro, em 1951. Então, ele faz essa descrição, né, dessa cena, e logo depois aparece essa citação que ele fala da morte, né, da própria morte dele. Sexo e morte são, portanto, tramados, e considera instigante que a frase na qual a narrativa dessa experiência sexual termina para se enlaçar a declaração não menos impactante da morte do protagonista do romance tenha sido literalmente grifada pelo próprio Roth, na página 47, com os seguintes termos: não houve nenhuma luta. De fato, Olivia, né, que é a moça, não lutou para responder ou mesmo para se colocar ativamente no encontro de seu corpo com o de Marcus Messner. E pelo que sabemos dela, tampouco lutaria caso tal encontro ou outros que aconteceram depois tomassem a dimensão de um ato sexual, que efetivamente não chega a acontecer. Do mesmo modo, a morte súbita desse jovem combatente norte-americano na Guerra da Coreia não se dá propriamente dizendo no âmbito de uma luta, na medida em que ela é consequência muito mais dessa carnificina a qual o governo norte-americano destinou milhares de jovens, antecipando, a meu ver, o que voltará a acontecer entre 1959 e 1975, na Guerra do Vietnã. A trama sexo-morte ganha ainda mais impacto, demonstrando-nos o quanto Roth é realmente genial se nos lembrarmos que Marcus Messner é filho de um açougueiro kosher e que chegou até a trabalhar por um tempo com o pai antes de se tornar estudante universitário. Assim como, muito cedo na vida, foi introduzido pelo pai nesse ritual judaico de, por exemplo, abater certos animais e preparar sua carne para o consumo humano. Kosher, em Yiddish, significa adequado, bom. Orientados por preceitos já encontrados na Torá, os judeus, quando seguem a tradição, não comem a carne de qualquer animal. Então, a gente vai encontrar essas prescrições muito claramente descritas, em 2 livros do Antigo Testamento, que é o Levítico e o Deuteronômio. O Levítico no capítulo 11 e o Deuteronômio no capítulo 12, versículos 13 a 28 e no capítulo 14, versículos 13 a 21. Então, nesse contexto, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 13, nós podemos encontrar o seguinte: ser firme para não comeres o sangue, porque o sangue é a vida. Portanto, não comas a vida com a carne. Por sua vez, em Indignação, o próprio Marcus Messner nos relata como, em sua infância, um animal era considerado kosher. Então, ele diz, para ser kosher, o animal tem que morrer devido à perda de sangue. E nos tempos que eu era filho pequeno de um açougueiro e tinha de aprender como se fazia o abate, eles penduravam o animal pelo pé para sangrá-lo. Primeiro, enrolavam a corrente na perna traseira do animal para contê-lo. Como a corrente estava acoplada a um guincho, o animal era rapidamente erguido e ficava preso pela pata de trás, a fim de que todo o sangue corresse para a cabeça e à frente do corpo. Só então podia ser morto. Entrava o sochê usando um solidel, ajeitava a cabeça do animal sobre os joelhos, empunhava um grande facão,
pronunciava uma brátia, né, uma bênção, e cortava o pescoço. Se fizesse isso num só golpe, se cortasse a traqueia, o esôfago e as carótidas, sem tocar na coluna vertebral, o animal morria instantaneamente e era kosher. Se precisasse cortar 2 vezes, ou o animal padecesse, se o facão não estivesse perfeitamente afiado, ou a coluna vertebral não fosse atingida, então o animal não era kosher. Depois, no romance também, ele vai descrever, né, todo o processo de lavagem, né, com água que a carne kosher tem que passar para que ela seja isenta, né, de todo o sangue. Portanto, através do que se possa dizer assim, desse ritual kosher, define-se o que é adequado e o que não é adequado, o que pode ser considerado bom e o que não pode ser considerado bom. E é justamente esse tipo de partição que marca a curta vida e a súbita morte de Marcus Messner. O problema é que, no âmbito do ritual, essa partição, que também é aquela do puro e do impuro, funciona. Mas, como nos ensina Freud, desde Totem e Tabu, ou mais ainda, no seu texto sobre o sentido antitético das palavras primitivas, esse funcionamento nem sempre suporta a pressão com que as pulsões tomam o corpo vivo. E tanto pela gramática pulsional própria ao fluxo das pulsões, quanto pelo modo como a linguagem marca e corrompe o que é humano, esse corpo, o corpo humano, se torna, né, e retomo aqui uma expressão que Lacan retira de Paul Claudel, refém do verbo. Roth, por ter sido excelente escritor, sabe disso, e assim cria-nos esse admirável Marcus Messner como aquele que, sem dúvida, e aqui o cito, queria fazer tudo certo e que, de fato, é um jovem exemplar. Mas também o faz dizer, cresci com sangue. Aqui eu faço uma ligeira mudança na tradução, porque na tradução brasileira, a frase em inglês é I grew up with blood, né, que seria literalmente cresci com sangue. Né. Jório Dauser, que é o tradutor brasileiro, traduziu, brasileiramente fica melhor, cresci cercado de sangue. Né. Mas, ao verter o if para cercado de, né, Dauser me parece dar ao sangue uma delimitação quanto a Marcus Messner. E é justamente essa delimitação que a proposição inglesa with não torna tão clara, a meu ver. Por isso que eu preferi esse jeito um pouco mais estranho de traduzir cresci com sangue. Então, ele diz, o Marcus Messner diz, cresci com sangue. Esse mesmo sangue do qual o pai, segundo ele também, nunca pôde ensiná-lo a gostar ou mesmo a ser indiferente. É bem esse o drama de Marcus Messner. E em diferentes outras versões, o que toca a cada um de nós. O sangue que a tradição, desde o Levítico e o Deuteronômio, o interdita a consumir, torna-se um tabu, tanto quanto o sexo, para o jovem da década de 1950. Mas o sangue é também a vida que, assim como o sexo, anima os corpos. E, portanto, por mais que o evite, ele pulsa, porque a vida, conforme experimentamos todos os dias, não é propriamente kosher, ou não é propriamente adequada. Né? Além disso, mesmo que um pai se proponha, ou até mesmo deva orientar a vida de um filho, a psicanálise também nos ensina
o que é também mostrado por Roth nesse romance. Os desígnios paternos falham em determinar a direção certa para a vida dos filhos. E essa falha tende a ser menos devastadora quanto menos ela se impuser como se fosse perfeita e sem erro. Então, quando um pai erra nessa determinação da vida dos filhos, paradoxalmente, para a psicanálise, ele tem chance de acertar mais do que quando ele pretende, como o pai de Marcus Messner, a determinar tudo de uma forma implacável. A segunda parte eu chamei, é uma citação do romance, a mais bonita palavra na língua inglesa. A palavra indignação aparece pela primeira vez no livro de Philip Roth, na edição brasileira, na página 66, que essa palavra que ele adota como um título, né, é extraída de um dos versos do hino dos chineses em uma guerra deflagrada pelos japoneses. O verso é o seguinte: a indignação enche o coração de todos os nossos compatriotas. Esse hino, segundo nos informa Marcus Messner, passou a ser cantado por ele de memória como uma forma de suportar os sermões que ele era obrigado a escutar, mesmo sendo judeu e ateu, nos atos religiosos que nos anos 1950 ainda compunham o cotidiano dos estudantes da Universidade de Waynesburg. Marcos o havia aprendido no primário, quando, em plena Segunda Guerra Mundial, a China era aliada dos Estados Unidos, na Segunda Guerra. E, ao retomá-lo no contexto histórico da Guerra da Coreia, os chineses já não se encontram do mesmo lado que os norte-americanos. E, portanto, entoar de memória tal hino é um modo secreto de Marcus Messner expressar sua indignação, inclusive por cantar os versos daqueles que se tornaram, então, inimigos dos Estados Unidos. Aí, uma citação, página 82, dando todas as vezes uma ênfase especial a cada uma das 4 sílabas que, mescladas conjuntamente, formam o nome indignação. Nessa espécie de ruminação obsessiva desse hino, Marcus Messner procura marcar clandestinamente sua diferença, porque, entoando os versos daqueles que passam a ser inimigos, não se coloca propriamente como um compatriota entre os seus colegas. E mais além da Universidade de Waynesburg, entre os seus patrícios, mesmo se ele acaba esvaído de seu corpo, se ele acaba tendo esvaído de seu corpo o sangue da vida como combatente norte-americano na Guerra da Coreia. Um pouco mais adiante, indignação volta a aparecer por uma terceira e última vez, quando Marcus Messner, tal como o protagonista kafkiano de O Processo, se vê confrontado a responder pelo que o diretor da Universidade de Waynesburg apresenta como inadequado e que, de fato, não tem qualquer razão de sê-lo considerado assim. Nesse contexto, escutando os impropérios desse diretor, ele, aí faço uma citação, cantou para dentro o que chama, então, da mais bonita palavra na língua inglesa, indignação. Na edição brasileira do livro, não foi marcada a ênfase que no original foi reforçada na sílaba tônica inglesa nei, e que, no nosso caso, corresponderia à sílaba dig. Então,
no texto inglês, não só está separado indignation, né, mas como esse nation, o nei está marcado em itálico. No português não marcaram nada em itálico. Eu acho que isso faz uma diferença. Embora os ingleses, sempre que, vamos dizer, fracionam uma palavra em sílaba, tendem a marcar a sílaba tônica. Tônica, né? Então, afinal, por que eu acho que é importante isso? Em inglês, tal reforço vem destacar, a meu ver, a consideração por parte de Marcus Messner do quanto é indigna a nação, nation, onde vivia, ou seja, os Estados Unidos da América. Afinal, o modo como esse jovem procurava levar sua vida, suas escolhas, não eram propriamente inadequados aos ideais de liberdade preconizados e mesmo defendidos como valores norte-americanos. Mas foi justamente contra esse modo, essas escolhas, e kafkianamente também, em nome desses valores, que o diretor da Universidade de Waynesburg o inquiria. Nesse contexto, tal diretor reiterava uma ferocidade que, embora pautada pelas minúcias, que de formas diferentes apenas a burocracia e a loucura são capazes de apontar, evocava então as restrições e acusações persecutórias com que o pai de Marcus Messner passou a tratá-lo. Se a perseguição alucinante do pai, deflagrada no início da adolescência do filho, fez com que esse último, seguindo uma tradição ainda corrente, norte-americana, que faz com que os jovens decidam se inscrever, em geral, em uma universidade bem distante do lar familiar, e, por conseguinte, das pragas, no caso de Marcus Messner, com que o pai passou a assolá-lo, o processo inquisitório empreendido pelo diretor da universidade, na qual Marcus Messner procurava encontrar um abrigo, o fez tomar uma decisão que acabou por radicalizar a indignação, que custará a esse protagonista do romance de Roth o sangue da vida. Ao ressaltar a palavra nação em indignação, para designar a pátria, que, reiterando o que já lhe fazia o pai, solapava-lhe o próprio ser, ao não dar lugar às suas escolhas, Marcus Messner me parece ratificar ainda o que temos podido avançar no âmbito das escolas latino-americanas vinculadas à Associação Mundial de Psicanálise, com relação a essa paixão, hoje em dia tão em voga, a indignação. No argumento do 9º Encontro Americano de Psicanálise de Orientação Lacaniana, o ENAPOL, a indignação é abordada como o afeto no qual um sujeito, e aqui cito o argumento, se detém quando sua singularidade é questionada, quando ela não é reconhecida, quando ela é rechaçada. E então somos convidados, segundo esse argumento, a interrogar a relação entre dignidade e essa singularidade que Freud chamou de Kern-und-Sehenswesen, ou seja, o âmago do ser. Esse mesmo argumento nos remete também a uma passagem no Seminário 8, no qual a expressão estar indignado é associado ao grego agiomai, quando Lacan, no Seminário 8, busca a raiz de agalma, essa outra palavra grega que lhe serve para designar o objeto precioso que podia ser encontrado escondido bem dentro, ou seja, no âmago desse tipo de caixinha grega chamada sileno, e do qual ele se servirá alguns anos mais tarde
para designar o objeto que, ao mesmo tempo, como o resto, determina a divisão do sujeito e o destitui como sujeito. Então, no fundo, quer dizer, o sujeito se indigna, né, para marcar ainda alguma coisa da sua singularidade, né, e essa singularidade, né, como esse bem mais precioso, né, remete né, o que torna o sujeito digno, remete, né, a esse objeto, né, precioso que é o agálma, que também no número do Correio recente, né, existe, né, um texto maravilhoso agora me esqueci o nome, do Jacinto Lins Brandão, sobre esse termo grego, né? O Jacinto mesmo fala que, embora, né, por exemplo, o agálma é tanto esse objeto precioso, né, que é guardado dentro dessa caixinha, mas essa caixinha tanto pode ser o sileno quanto, por exemplo, o cavalo de Troia. Então, o termo serve para designar essas duas coisas. Então, por isso que Lacan marca, né, no seminário 8, né, quer dizer, que tem aí uma dignidade, né, mas que o objeto, né, ele aparece também como esse resto, né, que determina a divisão do sujeito e o destitui como sujeito. Então, é esse o paradoxo que eu gostaria de explorar um pouco mais. Quer dizer, então, o sujeito se indigna para afirmar algo da sua dignidade, né, se liga a um determinado objeto, né, e essa ligação é uma ligação que o destitui. Né, esse é o tipo de paradoxo. Então, qual o número? 85? 87. 87, tem esse artigo do Jacinto Lins, que é só sobre esse termo grego agálma. Vale a pena ver. Então, para discernir como esse objeto, onde o sujeito localiza o âmago de seu ser, é também o que o destitui como sujeito, Lacan, no seminário 8, nos ensina que no desejo o que está em questão, e aí uma citação, é um objeto, não é um sujeito, pois se trata, segundo Lacan, de um objeto, aqui também estou citando, diante do qual desfalecemos, vacilamos, desaparecemos como sujeito, uma vez que tal queda, tal depreciação, somos sempre nós, como sujeito, que a sofremos. Por sua vez, com o objeto, continua Lacan, acontece justamente o contrário. Né? Então, enquanto o sujeito desfalece, se apaga, né, se deprecia, né, o objeto é supervalorizado para, segundo Lacan, salvar nossa dignidade do sujeito, para fazer de nós algo distinto de um sujeito submisso ao deslizamento infinito do significante, algo distinto do sujeito da fala, esse algo de único, de inapreciável, de insubstituível, o verdadeiro ponto onde podemos designar aquilo a que chamei dignidade do sujeito. Nesse contexto, então, final da citação do Lacan, nesse contexto, é interessante ressaltar que, de início, a indignação de Marcus Messner é acionada quando ele vê obrigado a frequentar sermões nos quais ele não se reconhecia, nem encontrava qualquer valor subjetivo, fazendo-o apelar para o hino daqueles que, nas circunstâncias em que se encontrava, eram, então, inimigos de seu próprio país. Porém, essa indignação deixa de lhe ser mera ruminação de palavras para dar lugar a atos que terminam por extirpar-lhe o sangue da vida, quando Olivia Hilton, essa mulher que o perturbava com sua diferença e ousadia em seu desejo,
lhe é apresentada por seus colegas, sua mãe e, por fim, pelo próprio diretor da Universidade de Witwatersrand, como indigna. Assim, com seus atos, não apenas Marcus Messner, indignado, procura reafirmar a dignidade perdida como sujeito no deslizamento infinito dos versos de um hino inglês, de um hino chinês que ele ruminava e dos seus próprios argumentos. Ele, então, não é só isso, né, no plano, vamos dizer, que a gente chama em psicanálise, no plano significante que ele quer, né, com a indignação, recuperar alguma coisa do seu ser. Ele visa ainda conferir a Olivia Hilton, que, sobretudo ao final, se apresenta como irremediavelmente perdida, um valor que, muitas vezes, ele próprio vacilava em sustentar. No boletim eletrônico OCI, número 7, destinado à preparação do 9º ENAPOL, Ana Lídia Santiago indaga a Henrique Laurent se, de fato, a indignação como que se experimenta diante, né, que cito a Ana Lídia, de uma injustiça intrínseca a um ato perpetrado contra um sujeito, comportaria uma dimensão mais simbólica que as paixões do ódio e da cólera, né, que foram objeto de discussão aqui nos 2 últimos encontros. Em sua resposta, Henrique Laurent concorda quanto a esse aspecto simbólico e, diz ele, mesmo sublimado da indignação. E citando os movimentos ainda recentes que na Espanha e nos Estados Unidos da América se designaram, respectivamente, como Los Indignados e Occupy Wall Street, situa, né, então o Henrique Laurent vai situar o momento de indignação, e aí retoma as palavras dele, como aquele de um grito diante do grande outro mal que se manifesta, mas, diz Henrique Laurent, que é um grito de impotência. Afinal, o que aparece depois do grito da indignação é, segundo Laurent, o que fazer. Nesse contexto da impotência, a indignação, mesmo quando visa dar lugar ao que é digno, não deixa de ser, como já entoava uma canção do Skank de 1993, uma mosca sem asas que não ultrapassa a janela de nossas casas. No caso de Marcus Messner, sua indignação contra as imposições pátrias e também paternas não deixa de enredá-lo, inclusive fatalmente, no que ele procurava escapar. Afinal, ele termina como uma espécie de herói pátrio e retorna para sempre à casa paterna, mesmo se essa, de fato, passa a ser o solo da terra-mãe, onde seu corpo morto é depositado. Haveria algum modo de sair da impotência que parece sempre espreitar a indignação, por mais forte e determinante que essa paixão seja? No boletim OCI número 3, também do ENAPOL, todos esses boletins vocês vão encontrar lá na página desse evento, da internet. Há um artigo de minha colega Mônica Torres, que me oferece uma pista para responder essa questão e concluir esse texto, ao destacar que a indignação, né, segundo Mônica Torres, essa psicanalista argentina, pode separar o sujeito do mundo, mas o confina à posição hegeliana da bela alma. Terceira e última parte. Mais algumas pitadas de Lacan. A posição da bela alma é aquela na qual se aponta, critica e afronta as desgraças do mundo, sem se perguntar como se dá o próprio envolvimento neste mal.
A alma é bela porque se coloca como alheia ao mal diante do qual ela, por exemplo, se indigna. Parece-me, então, oportuno retornar à seguinte constatação de Marcus Messner: cresci com sangue. Esse mesmo sangue, do qual o pai nunca pôde ensiná-lo, segundo as suas próprias palavras, a gostar ou mesmo a ser indiferente. Através dessa formulação, assim como da própria e curta vida desse personagem, verificamos um paradoxo, do qual, de fato, ele não extrai todas as consequências. E se ele extraísse, talvez não tivesse morto. Como filho de um açougueiro kosher, o sangue lhe era familiar. Cresceu com ele, mas era também um elemento do qual não aprendeu a gostar. Ele tinha que se livrar do sangue. E, por conseguinte, mesmo precisando se livrar, então, do sangue que lhe toma a dimensão mesma de um objeto dejeto, Marcus Messner não é indiferente ao sangue, ou seja, esse objeto lhe é também atraente, agalmático. Por não conseguir se haver no âmbito de seu próprio desejo, inclusive quanto a Olívia, com esse estranho objeto que ao mesmo tempo o degrada, assola e atrai, sua indignação acaba por conduzi-lo à solução de morrer esvaindo-se nessa substância, o sangue, e por que não, o gozo, que lhe era ao mesmo tempo repugnante e que se apegava como uma espécie de visgo a seu corpo. Desprender-se, então, da posição da bela alma implicaria ter, com relação ao sangue, uma resposta diferente, tanto de tomá-lo como um tabu, quanto de deixar-se arrebatar por ele. Nos termos que Lacan, no Seminário 7, um dia tomou emprestado de Heidegger e do Apocalipse, tratar-se-ia de algo como realizar o que Lacan chama de coma teu Dasein. Coma o teu ser aí. Coma o que lhe marca a existência. E, ainda, nos termos de um João Cabral de Melo Neto, cantado por Chico Buarque, tratar-se-ia de se haver com a cova que é a parte que lhe cabe desse latifúndio. É uma interpretação brasileira do coma teu Dasein. Por vezes, é verdade, Marcus Messner chega bem perto de seu Dasein, de sua cova no latifúndio pátrio paterno, do sangue com o qual, por mais que o limpasse, ele também havia crescido. Assim, por exemplo, após reconhecer que o medo que tinha de Olívia aumentava quanto mais a desejava por ser uma mulher tão fora dos padrões da década de 1950, Marcus Messner chega a dizer, na página 57, eu era meu pai, não o havia deixado lá em New Jersey, enredado em suas apreensões e enlouquecido por premonições assustadoras. Eu me transformara nele em Ohio, que é onde ele estava na universidade. Porém, esse tipo de reconhecimento, onde ele percebe que ele era o pai, tinha se tornado pai, não lhe é determinante o bastante para ele desenredar-se da praga do pai. Por quê? Ao se valer, e aqui eu também fiz uma tradução por minha conta, praticamente o último parágrafo, se não me engano, do livro, antes da nota histórica, que o Roth escreve literalmente assim, ao se valer do velho, bom e desafiante norte-americano, vá se fuder. Então, o tradutor não colocou o norte-americano, porque também a gente fala, vai se fuder.
né? Mas eu achei importante colocar o norte-americano, porque ele se vale de uma coisa que esse fuck you, né, é realmente, né, emblemático, né, dos norte-americanos, né, embora a gente use. Então, eu achei importante, para o meu argumento, colocar aqui o norte-americano. Então, o que a gente vê? Esse reconhecimento, né, de que ele tinha se tornado o pai não é determinante, né, para ele se desenredar da praga do pai, porque, ao se valer, aqui volto a citar, do velho, bom e desafiante norte-americano, vai se fuder, para se livrar das acusações nefastas que o diretor da Universidade de Johannesburg lhe fazia, o protagonista em indignação, terminando sua vida como combatente norte-americano na Guerra da Coreia, não deixa de realizar fatalmente, né, o que Philip Roth diz nos seguintes termos: o aprendizado daquilo que seu pai, não muito educado, vinha tentando duramente lhe ensinar há muito tempo. A via terrível e incompreensível pela qual as escolhas mais banais, fortuitas e até cômicas acabam no mais desproporcional resultado. A praga do pai que atormenta Marcus Messner não é, portanto, apenas aquelas que lhe ressoam nos cerceamentos persecutórios que fizeram esse personagem se distanciar o máximo que pôde do lugar onde foi criado e viveu os 17 primeiros anos de sua curta existência. A praga do pai é, sobretudo, o próprio pai como praga, ou seja, como uma espécie de parasita linguageiro que o acompanha por mais longe que Marcus Messner, como filho, possa ir. Essa acepção do pai como praga, e não apenas como praguejador, evoca, a meu ver, a concepção sustentada pelo último Lacan de que a referência paterna é um sintoma do qual só nos livramos quando dele nos servimos. Onde Marcus Messner se detém, Philip Roth avança. Afinal, esse escritor norte-americano nos mostra a falácia do indignado vai se fuder como modo de se tentar ir além do pai. E se indignação termina com uma nota histórica, na qual se destaca como, e aqui eu vou citar, as agitações sociais, transformações e protestos da turbulenta década de 60 acabam subvertendo radicalmente até mesmo o conservador campus universitário de Johannesburg, que 10 anos antes não conferia a Marcus Messner qualquer lugar digno de sua diferença, basta lermos A Marca Humana, esse outro livro de Philip Roth, que talvez fosse melhor ter sido traduzido como A Nódoa Humana, para constatarmos o quão opressora pode ser também a liberação que, desde a década de 1960, ganha a América e ainda todo o mundo. Nesse contexto, aquele que ainda em vida foi muitas vezes sagrado como um dos maiores escritores norte-americanos, foi também aquele cuja obra se trama como uma efetiva desmontagem do American Way of Life, que se tornou nos nossos dias cada vez mais o Global Way of Life. Obrigado. Bom, eu queria agradecer ao Sérgio essa maravilhosa exposição, essa leitura fina, né, que ele faz aqui do romance, situando aí, né, essa questão que eu queria assim recolocar, né, qual que seria, e tomando aí as palavras do Henrique Lohan nesse último boletim, OCI, o ENAPOL
Nono Enapol 2019, vocês encontram alguns vídeos do Henrique Lohan, que ele vai dizer que a indignação é talvez o mais simbólico dos afetos, né? Se a gente tomar o ódio e a cólera, né? Assim, é um afeto que se inclina mais para um certo laço, um laço social ou a marca, ou a demarcação de um lugar, né? Mas eu acho que o Sérgio mostrou aqui com de um modo assim muito claro que não basta, que é importante se indignar, mas que não basta se indignar propriamente. E como que quer dizer, há ainda um fazer, um ato, né? Algo que vai ser uma resposta singular aí do sujeito e que precisa de um pouco além desse foda-se, né? Fuck you, né? Assim, que esse personagem tem um tom, exatamente essa última, que é o último parágrafo, né, do livro, em que marca esse tom trágico desse romance, que quanto mais ele tenta escapar, mais ele se afunda nesse sangue, justamente porque ele não faz esse giro, né, assim, essa operação dialética de que ele precisa, né, de se deixar contaminar, vamos dizer assim, por isso, para depois ele fazer algo para se separar, né? Ele precisa de se alienar para se separar. E, por fim, o motivo, né, quando, nesse último parágrafo, fala as mínimas escolhas, as mais corriqueiras ou as mais cômicas, nos levam em direção ao pior, né? Porque exatamente, né, o que ele não pode ceder aí nesse desfecho foi lhe dada a chance, inclusive, de pagar um pouco, porque ele se recusava a ir nas missas, né, assim, seguir a religião ali cristã, e dentro da universidade tinha esse ritual de frequentar a igreja, e ele, então, paga um colega para fazer isso no lugar, ele é pego para fazer isso por ele, né, ele iria em seu nome às sessões, e ele foi descoberto, tendo pago essa quantia para um outro ir no lugar dele. E foi-lhe dado, inclusive, a opção de se redimir, ou de frequentar o dobro, ou de pedir desculpas. E aí que ele lança, nesse jato, assim, esse foda-se, e ele acaba, então, banhado nesse sangue, né? Ele vai de encontro a isso, né? Então, enquanto que a presença aí desse ritual kosher, né? E dessa quase que de uma certa literalidade que tem esse personagem, não sei se o Sérgio concorda, de que ele tem que fazer o certo, né? E que esse certo absoluto aí, né? Simplesmente ele não existe. Aí, retomando uma frase maravilhosa aqui do Sérgio, a vida não é kosher, né? Então, eu queria lançar um pouco assim esse comentário. Não sei se todos leram, se situaram em relação à trama, mas acho que o Sérgio foi dando para a gente, assim, inclusive trechos, né, do livro, mas a gente pode até retomar um pouquinho assim, a história, né, se acharem interessante. Eu vou passar a palavra a vocês. Quem que leva o microfone? Me chamou um pouco a atenção a sua rápida citação do Ricardo Piglia, tão inspirada nela, pensando assim em alguma coisa que ele trabalha do leitor como autor. Me chamou a atenção do personagem ter 17 anos e morrer aos 17 anos. Então, a minha pergunta passaria se você teria poderia fazer algum comentário ou alguma indicação no livro vamos dizer assim, do porquê que o autor Philip Roth criou um personagem de 17 anos para contar essa história. Mais alguém? Eu queria que Sérgio pudesse falar um pouco mais para a gente, né?
sobre essa questão da praga do pai. E a partir dessa praga do pai, como é que a psicanálise pensaria a questão do destino? E um outro ponto, né, é que você também pudesse retomar isso que você disse, que esse pai que erra mais na determinação da vida do filho tem a chance de errar menos nessa função paterna. Eu acho que também algo disso vai nessa direção aí da praga do pai e do destino. Eu queria primeiro agradecer, porque eu gosto muito desse livro e gostei muito do comentário. Eu queria que você falasse um pouquinho, Sérgio, até para a gente entender melhor da falácia, do vá se fuder, não é? E eu fiquei pensando no comentário que Laurinha faz, assim, quando você traz, não tinha me passado isso, a posição dele como uma bela alma, não é? E a Laura fala de uma certa certeza, né? Assim, se a gente pode pensar assim, de uma certeza histérica também, né? Que também é um texto do Lohan, que ele vai trabalhar isso, assim, se não tem ali esse ponto que ele não abre mão. Podemos passar aqui para o Sérgio, daqui a pouco a gente recolhe mais algumas. Bom, então, na verdade, ele ele começa lá aos 17 anos, é quando ele vai para a universidade. Ele morre com um pouco mais, assim, mas morre jovem, né? Antes dos 20. Então, me parece que o Philip Roth é uma espécie de um escritor mesmo da vida norte-americana. Quer dizer, eu acho que ele quis, me parece, criar esse personagem porque, né, Marcus Messner não foi o único jovem, né, de menos de 20 anos que morreu na carnificina da Guerra da Coreia, né? Então, eu acho que, como esse crítico, né, da sociedade norte-americana, eu acho que ele cria, né, esse jovem, né, que, na verdade, não queria de modo algum ir para essa guerra, que fez de tudo para não ir, né, e que acaba indo, né, por causa, né, dos desdobramentos, né, que esse vai se fuder tem, né? Não acho que seria o caso de falar de todos os desdobramentos. Eu tentei dar o menos de spoiler possível, né? Porque realmente tem isso. Eu procurei tentar, no meu comentário, de dar um pouco o que me pareceu ser assim, a trama, né, do que eu chamei mesmo do livro, assim, mas de não contar, né, a história, porque realmente, para quem não leu, vale a pena ler, porque realmente tem elementos muito surpreendentes do modo como ele vai armar isso, né? Então, eu acho que a escolha dele tem a ver com isso, né? Quer dizer, ele... e acho curioso que, por exemplo, nessa minha resenha sobre os 5 últimos livros dele, 3 desses 5 livros são de homens velhos, né? Então, ele descreve homens mais velhos, assim, a partir dos 60 e tantos, 70 anos, né? E tem 2, que é o Indignação e o Nêmesis, que é a história de 2 jovens, né? Mas que eu acho que são também, quer dizer, os velhos, né, nessa resenha eu trabalho mais isso, quer dizer, os velhos remetem, a meu ver, a ele próprio, que está velho, né, a ele, Philip Roth, e os jovens, embora não tenham uma relação direta, não é uma experiência pessoal dele, etc. e tal, eu acredito, né, não conheço tanto a vida de Philip Roth assim, mas ele viveu essa experiência, ele deve ter tido
amigos, conhecidos, colegas que morreram, né, na Guerra da Coreia. Então, eu acho que é por isso que ele cria, né, o personagem nesse sentido, né. Sobre a pergunta, né, sobre a praga do pai, né, e o destino, né, eu acho boa pergunta, assim, né, porque retoma um pouco, né, também isso que Laura comentou sobre a tragédia, né, e realmente, né, se nota que, embora seja um romance, né, a estrutura é a melhor das estruturas do trágico grego, quer dizer, então é o destino que os gregos chamam de moira, né, tanto uma palavra que a gente, né, isso eu aprendi com o Theo, né, Teodoro Assunção, que é tanto a palavra que os gregos designam o termo destino, quanto também o lote, né, o pedaço de terra, a parte que cabe do latifúndio. Né. E o grande, né, a grande questão, né, por exemplo, da tragédia de Édipo é essa, quer dizer, ele acha que, né, o lugar que é o da família dele, né, o lote dele, né, não é dele, porque ele descobre que é filho adotado, né, e ele não quer ficar lá, né, para evitar uma tragédia, né, e é quando ele sai do lote que a tragédia acontece, né. Então, me parece que né, eu tentei trabalhar isso em 2 níveis, né, assim, já nas referências ao Lacan, quer dizer, eu acho que há um primeiro nível, que é esse, né, coma o teu Dasein, né, quer dizer, então, se essa que é a questão, quer dizer, o sangue, né, isso que me chamou a atenção na fala dele, né, não só ele cresce com o sangue, mas ele não é indiferente ao sangue, né, quer dizer, então, me pareceu que essa indiferença que ele trata na vertente kosher, né, como repugnância, né, é também o de fascínio, né, então tem toda uma história de Olívia com o sangue, né, que é o que torna também ela um objeto fascinante, né. Então, me parece que sair da posição da bela alma, né, então, acho que a falácia, né, do vai se fuder é essa, né, quer dizer, porque o sujeito acha que quem vai se fuder é só o outro, né, ou que é só o outro que deve se fuder, né? Não que ele não deva se fuder necessariamente, né? No caso desse diretor, eu acho que ele realmente devia se fuder. Mas o problema é que o sujeito também se fode, né? E é essa que é a questão, quer dizer, me parece que se o outro é mau, né, e me leva, ou se o pai é mau, né, e me leva a indignar como uma forma de restaurá-lo, de procurar uma melhor opção, né? Esse que é o paradoxo, que a tragédia grega, nesse sentido, antecipa, né, a psicanálise. Quer dizer, você tem que saber o seu lote, né? É melhor você não sair do seu lote. Ou então, você tem que enfrentar o seu destino nesse sentido do seu lote, né? Então, não há como sair disso, né? E isso que pode parecer um determinismo, né? Uma espécie de prisão, né? Não é uma prisão, né? Porque não é você simplesmente se curvar à força do destino, né? É você responder ao destino, né? Então, me parece que, nesse caso, seria, acho que essa que é a diferença, a meu ver, entre Messner, né, Marcus Messner e Philip Roth, quer dizer, porque eu acho que ele também acha que os Estados Unidos são uma merda, né, mas ele é um norte-americano, ele nunca
deixou de se posicionar como norte-americano, e é isso, quer dizer, ele mesmo quando, na última entrevista que ele deu para um jornalista francês, que até passou, acho que no canal Brasil, ou Curtas, não sei, que é maravilhosa a entrevista, chama Biografia de uma Obra. Eu tentei achar como um louco depois, para escutar de novo e ver de novo, mas não consegui. Mas às vezes vai repetir nesses canais. E nessa entrevista ele fala assim, né, quer dizer, que ele precisou, como um escritor, né, que ele precisou de recusar, né, todo um tipo de fascínio, né, do consumismo norte-americano para se tornar, e aí ele diz, não só um escritor, mas um certo tipo de escritor. Então, agora, me parece que essa recusa não é exatamente essa do fuck you, né? Quer dizer, então, por isso que eu acho que né, quer dizer, se o outro é mal, quer dizer, você tem a ver com esse mal do outro, né? Quer dizer, você é responsável pelo mal do outro, né? Quer dizer, então, tipo, se e é isso que eu acho que ele fica, né, realmente vacilante, né? Nesse sentido, Marcos Messner é uma espécie de personagem trágico mesmo, assim, ele não toma, ele quer fazer tudo certo e ele faz tudo errado, né? E então era melhor, né, ele reconhecer que o erro, né, faz parte, né, que é o contrário do que está no Levítico, né? Quer dizer, por isso que eu citei o versículo, né, que não comeres o sangue, porque o sangue é a vida, portanto não comas a vida com a carne, né? Então é um pouco nesse sentido, a psicanálise é anti-levítica, né? Quer dizer, é preciso comer a vida com a carne, né? Quer dizer, porque não há exatamente carne sem sangue, né? Quer dizer, então essa que esse o drama, né, da função kosher. Pode funcionar muito bem para a carne animal, né, mas não funciona para a carne humana. É esse que é o paradoxo, né? Quer dizer, então por isso que eu acabei dizendo, a vida não é kosher, né? Quer dizer, a vida é impura, né? Então é nesse sentido, quer dizer, vale mais quando um pai, né, nesse viés, a psicanálise, sobretudo a psicanálise lacaniana, né, ela é o contrário, inclusive da psicanálise que existiu antes de Lacan, né, e talvez com uma exceção em relação a Freud, né? Por quê? Porque para Lacan é assim, se o pai erra, né, isso tende a dar mais certo se ele acerta, né? Quer dizer, então, tipo, os erros, né? Então, todos os pós-freudianos, com a psicanálise, inventaram formas de ajudar os pais a educarem os seus filhos, né? Qual é a melhor forma, né? A melhor forma é essa, saber que eles não se educam, que eles não são educáveis. E ainda, mas não é para se fuder, ainda assim tem que educar. Esse que é o paradoxo. Quer dizer, então, você educa, né, mas é diferente você educar achando que eles vão ficar completamente educados, né, e você educar sabendo que vai ter sempre alguma coisa que vai fracassar, que eles são ineducáveis. Agora, não quer dizer que você não tem que educar. Então, essa que é a diferente. Sim. Ó, no microfone. Põe no microfone. Agora a morte desse pai aqui, funcionante também, na própria casa. E da mesma maneira, talvez também a gente pudesse pensar que não tem como não se indignar, não é? E mesmo frente a uma outra camada ainda que você colocou, que é a camada da política. Né?
Sim, de fato, né? Quer dizer, não a indignação não é uma paixão indigna, né? Ela é digna, né? Mas também é isso que é preciso saber, quer dizer, é preciso saber o que fazer, né? E esse o que fazer, é isso que a psicanálise ensina, implica em saber que aquilo diante do qual nós nos indignamos politicamente, nós somos parte disso, né? Nós ajudamos a criar isso. Essa que é a questão. E a parte mais difícil. É isso que é difícil aceitar. Esse a volta que não é muito simples de se dar. Né? Só 2 pontos. Eu estou lembrando aqui que a Olívia, ela tenta se matar, se esvaindo em sangue também, né? Ela corta os pulsos, e isso também é uma coisa que o toma, né? Que o fascina. Mas, bom, isso é só uma observação. Quando eu li o livro pela segunda vez, eu tinha acabado de ler a conferência do Jacques Alain Miller, Como Não Se Revoltar. Não é isso? Uhum. E difícil não fazer uma aproximação entre o que ele chama de revolta e de indignação, embora pode ter alguns pontos que separam. Então, 2 coisas que ele vai, nessa conferência, ele vai fazer uma série de observações distanciando a indignação da subversão, de um ato de oposição, mas que leva em consideração o planejamento, o tempo de pensar, o tempo de elaborar aí. E que a indignação não, ela é às cegas, né? Volta de novo a isso que a gente estava falando da estrutura trágica desse livro, né? Que ela acontece, a indignação não, a revolta, né? Lá ele fala da revolta. E, por fim, nessa conferência, que é muito, muito bacana também, ele termina dizendo de que o que não se trata de se manifestar contra a indignação, ao contrário, ele fala de uma indignação à boa maneira, que é um pouco isso, né? Ele faz referência ao analista, que é aquele que conhece esse objeto, né? Que o leva para o pior. Então, assim, como separar? Como não levar a revolta ao pior, né, atrelada à pulsão de morte? Ele faz leva em consideração uma proposição de se indignar de uma boa maneira. Eu falo indignação, na verdade, eu estou fazendo já uma mistura, uma fusão, mas é muito parecido, né? Esse ato da revolta com o ato com a indignação. Então, ele vai dizer isso aqui, que ela não seja feita às cegas, que você possa conhecer aquilo que te leva, né, que move a sua indignação. Exatamente, que distancia, eu acho, como a Mônica fala, de uma posição histérica, né? Então, Sérgio, não se pode analisar ninguém se não for analisado. Não se pode dar aula se nunca foi aluno. Para ser um pai, só se consegue se foi bom filho, se soube ser filho. Então, tomando essa última questão, só pode ser pai se soube ser filho. Como que você pode, assim, transcrever essa afirmação para esse contexto do livro, em que não se consegue a educação assertiva? Sérgio, eu queria retomar aqui, eu sei que não é o lugar, mas assim, no núcleo de psicose, né, no núcleo de psicose, a gente estudou também esse tema, né, investigou o tema da indignação, da cólera, né, do ódio. E, né, eu queria, né, perguntar para você aí, né, para esclarecer mais um pouco para mim a questão da indignação, apontando aí para a psicose, uma estrutura psicótica, né, nesse caso, em alguns casos, que é o que acho que a Patrícia falou um pouco
aí dessa questão que você tem que ter alguma, né, eu acho que alguma, tem que ter uma postura diferente aí, que eu acho que para não chegar ao trágico, né, porque do trágico que você falou dessa, né, dessa história, desse romance, né, eu queria um pouco disso, de escutar um pouco disso de você. Podemos? Pode voltar. Bom, me parece, né, quer dizer, se é possível, né, aproximar aí a indignação da revolta, né, e eu acho que o problema, né, desse elemento cego, né, me parece que o que pode vir, né, a aparecer como essa cegueira, assim, é realmente, né, se a gente retoma aí a figura da bela alma, assim, se você não vê qual é a parte que você tem nesse mal, né? Então, eu acho que, mesmo politicamente, quer dizer, quando a indignação ela se faz até em nome, né, da dignidade de outras coisas que foram, né, aviltadas, né, mas ela toma uma posição muito ideal, né, não é que ela seja incorreta ou imprópria, né? O problema é que ela nem sempre, né, talvez aí sim ela é realmente uma mosca, né, sem asa, né, porque para que ela possa ter asa, né, o indignado tem que, vamos dizer assim, colocar a mão na massa, né, quer dizer, ele tem que sujar as suas mãos, né, quer dizer, ele não é ele é responsável, né, por esse mal que o avilta e diante do qual ele se indigna, né? Então, se a gente for pensar num bom tratamento analítico, né, da indignação, passaria por isso, né? Quer dizer, e aí de não, né, desconhecer isso que pode ser muitas vezes um ponto cego, né? Retomando também um pouco a última questão, assim, me parece, né, que a psicose, né, que há nesse livro, assim, sem dúvida nenhuma, é a psicose do pai, né, de Marcus Messner, né? Não há nada no personagem Marcus Messner que me faria dizer que ele é um psicótico, ele é um neurótico obsessivo excelente, maravilhoso, né? Quer dizer, acho que até né, não sei como que, né, aí se a gente for pensar psicanaliticamente, quer dizer, de onde que ele tirou alguma referência, né, para ser um neurótico, a gente não tem elementos, né, o romance não dá elementos para isso, né? Agora, eu acho que a indignação dele, inclusive, é uma indignação neurótica, né? É uma indignação edipiana mesmo, tendo um pai que era louco, né? E a segunda questão sobre o pai e filho, né? Assim, eu acho que toda questão é essa, né? Assim, do ponto de vista, né, se a vida não é kosher, assim, não existe nem pai nem filho kosher, né? Então, né, em termos da psicanálise lacaniana, né, a gente sempre trabalha com essa referência, assim, né, que, segundo Jacques Lamillère, Lacan teria dito, né, que não há uma psicanálise, não se faz uma psicanálise do pai, né, ou da mãe, se vocês quiserem. Se faz só a psicanálise do filho, né? Quer dizer, então, ou seja, que quando a gente toma alguém
no tratamento, né, mesmo se esse alguém leva questões sobre a maternidade ou a paternidade, ou se ele vai querer ser bom pai ou boa mãe, o que é que pode ser, no fundo, para a psicanálise, quer dizer, o pai ou a mãe não são analisáveis, né? Só há análise quando esse pai e essa mãe, né, se é o caso, quer dizer, se eles começam a falar da posição de filho, né? Quer dizer, porque é como filho, né, inclusive, que tanto pai e mãe se tornam pai e mãe, né, para resolver certas, até no popular a gente tem isso, quer dizer, quando os pais falam, né, com os filhos que não querem que os filhos passem, né, pelas coisas ruins, por exemplo, que eles passaram, né, se nota muito claramente que até esse anseio bastante comum, né, coloquial, assim, que os pais têm, né, diz da experiência deles de filho, né? Então, é do lugar dos filhos que eles foram, né, que eles tentam fazer ali a transmissão em relação à filiação, né? E nesse sentido, quer dizer, o problema é isso, quer dizer, que na verdade, né, a gente experimenta isso no melhor dos casos, na educação dos filhos, é que os filhos nunca fazem exatamente aquilo que, como pais ou mães, a gente gostaria que eles fizessem o tempo inteiro, né? E é esse que é o paradoxo, ainda assim somos nossos filhos. Então, no melhor dos casos é assim, né? Porque a gente encontra casos que não, né? Quer dizer, então, esse que é o paradoxo, né? Marcos Messner não era um psicótico, mas ele vive esse drama, né? Quer dizer, porque ele é realmente, né, todo filho que um pai quer ter, né? E o pai dele acha que alguma desgraça ele vai fazer, né? Então, me parece que é isso, quer dizer, o pai dele tem um tal, né, ele toma a função dele, né, de uma maneira tão real, tão pouco simbólica, tão implacável, né, que é isso, né, quer dizer, né, há um episódio logo no início da adolescência que ele tranca o filho para fora de casa, né? Então o filho demora a chegar e ele tranca a casa para o filho não entrar, né? Quer dizer, então é esse o paradoxo, quer dizer, ele é tão rígido, né, que ele que teme, né, que o filho possa atravessar a rua e ser atropelado por um carro, deixa o filho fora de casa, né? Quer dizer, mas ele não vê esse erro, essa que é a questão, né? Então ele é cego para isso, né? Vamos dizer, a perfeição, né, na qual ele se coloca como pai o impede, né? E me parece que, né, havia uma outra via, né, inclusive quando eu pensei nessa história de praga do pai, quando eu dei esse nome, na verdade, não é praga do pai, a gente está mais acostumado com a da mãe, né, infelizmente. Mas a gente vai ver que, no fundo, assim, este pai, na verdade, é uma mãe judia, né, do filho. Né? Então, eu acho que todo o problema desse pai é isso, assim, que ele é insaciável, né, como, às vezes, só uma mãe judia consegue demonstrar, né, que é. Né? Né? Agora, essa que é a diferença, quer dizer, né, nem toda... né, uma mãe judia é insaciável, a figura da mãe judia é isso, né, mas todo mundo ri da mãe judia, tem piadas, então você vê que, mesmo ela querendo, né, sempre assim, a perfeição, né, ela mesma, na sua função de mãe judia, se desfaz o tempo inteiro dessa perfeição, né? Então, eu acho que esses casos, né, são melhores casos, né, do que quando você tem, né, a figura
desse pai implacável, né, que é o pai de Marcus Messner e que provavelmente deve ter sido, né, o pai do pai de Marcus Messner. Que era um açougueiro. Eu pensei na questão das gerações, ele como filho também. Ele também era o açougueiro kosher sem querer dar spoiler, quando forem ler, reparem bem como foi a morte dele. A ironia desse autor, assim, como que ele, né, fazendo tudo de uma forma absolutamente perfeita, ele leva também o golpe final ali, numa morte muito, muito irônica. Ali. O pai o pai dele. Não, o avô não, o pai. O pai dele. O pai, depois que fica sabendo da morte do filho, ele há ali um acidente de trabalho, e como que é que essa questão da literalidade, como que esse pai assim lida com a transmissão de uma forma tão real que isso aí ele afiando a faca, a faca escorrega e o fere fatalmente na barriga, e ele morre ali, no exercício daquilo que ele acreditava fazer de uma forma completamente pura, né? Assim, e aí, só para chamar a atenção um pouco, que é essa questão da exceção, que eu acho que o Sérgio colocou na resenha dele, mas não tratou tanto aqui, que é quando esse menino ele se desloca como uma exceção a essa linhagem aí, que esse pai não suporta, né, e sucumbe à sua loucura. E para mim, esse livro são os embaraços desse personagem, assim, de como poder se fazer uma exceção. Para ser uma exceção, tem que se dialetizar um pouco com a regra, porque se a gente não faz isso, você cai nessa questão de eu não tenho nada a ver com isso, eu estou do lado puro, e, de novo, é a segregação que acontece, né? Então, assim, como que ele vai ser um estudante daquela universidade sem ser um estudante padrão, né? Como que ele vai assumir a sua singularidade, mas tendo que se submeter um pouco a esse todo aí para estar fora dele também. E é isso que parece que é esse jogo que ele não consegue muito bem fazer, né? Então, a indignação está mais do lado do filho aqui do que do pai, né? Queria retomar um pouco essa questão do destino, né, a partir tanto das questões que o Sérgio acrescentou, como agora da fala da Laura. Se a gente poderia, então, pensar um destino que estaria mais do lado aí da narrativa, do enredo, e aí você falou o avô era açougueiro, o pai foi açougueiro, o pai queria que o filho fosse açougueiro, então tem toda uma narrativa, um enredo, né? E que normalmente a gente toma o destino mais nessa vertente da história, e aí onde muitas vezes também o mal está colocado do lado do outro, né? Porque meu pai foi, porque meu avô foi, e a gente recebe muito no consultório o sujeito chegando, será que eu posso fazer diferente, né? Há como mudar o destino? E o destino, como o Sérgio está propondo a gente pensar, e de enfrentar o destino no sentido de enfrentar essa marca que cada um traz em si, desse objeto, a galma, e esse objeto que destitui, né? Fazer algo digno com isso, né? Então, é o destino de cada um, né? E não o destino dentro desse enredo, dessa narrativa. Então, se a gente poderia fazer essa distinção. Com a ressalva, quer dizer, que o destino, né, de cada um, assim, está tramado nesse enredo, né? Quer dizer, O Sérgio, fiquei pensando nesse título, você coloca, acho que até você falou, da praga do pai, eu fiquei pensando que a praga era do filho, no sentido de que, se eu bem me lembro da história, teve um momento em que esse filho era muito precioso, realmente precioso, ele era um filho modelo. Chega num certo ponto em que aí a coisa muda, o pai começa a ficar com tanto medo, né, de que ele não pode sair, que alguma coisa pode acontecer, e ele vira o seu contrário. Eu fiquei pensando até que ponto em que, né, e essa é a coisa trágica da história, em que o Marcos, de certa forma, ele acredita
tanto ser esse objeto precioso e que é imperativo, né, para ele sair dali, ficar cada vez mais longe desse pai, mas é aí essa coisa da narrativa, que é essa coisa viscosa do sangue, que ele vai se meter nos pés pelas mãos, e aí então ele vira realmente o outro lado da moeda, né, que o pai, que ele se torna para o pai nesse segundo momento, vamos dizer assim, né, que está no início da história. Não, eu acho que quando se fala, né, né, de que há uma praga do filho, né, quer dizer, me parece, né, se eu entendi bem, assim, que vai nesse sentido de que, né, se o pai é um praguejador, né, porque é um pouco isso, quer dizer, se ele vê que o filho, né, vai ser objeto de uma praga, né, é disso que o filho não se livra, né? Quer dizer, então, né, há uma passagem também no livro muito boa que a mãe diz para ele, né, assim, que é preciso que ele seja diferente, né, que ela, de toda a família do pai, né, e que tudo aquilo que essa família representa, né, da tradição, né, e que para ela nem importa o fato dele ser judeu e se casar com uma goi, né, com uma moça que não é judia, né, porque ela diz, dessa tradição, a única coisa que sobrou foi kosher. Entendeu? Quer dizer, então, ou seja, e aí ela diz, nós somos americanos, né, então nós não somos judeus. Nós somos americanos. E do nosso judaísmo, a única coisa que sobrou foi kosher. E me parece que é isso. Quer dizer, os romances eu podia ter ido por essa via, mas não fui. Mas, se vocês forem ler ou relerem, né, A Marca Humana, vocês vão ver que é isso. Quer dizer, é uma palavra. Né, é uma palavra que, no caso, um professor de literatura diz para uns alunos negros e que essa palavra é tomada como uma palavra racista, né? E ele, que nunca foi racista, passa, sob um certo ponto de vista, passa a sofrer o racismo, né? Quer dizer, é a palavra que, depois nós vamos ver, e na Marca Humana, que é a palavra que ele não pôs. Entendeu? Que é uma posição que ele tem com relação à própria raça dele. Então, por isso que é interessante, o diretor, uma das primeiras coisas que o diretor de Weinsberg pergunta a Marcus Messner você pôs que o seu pai é açougueiro, por que não pôs açougueiro kosher? Entendeu? Quer dizer, você vê claramente, quer dizer, ele fala, não, para mim não tem problema, né? Se ele fosse médico, eu ia pôr médico, não ia pôr médico cirurgião. Ele ainda responde assim, né? Então, tipo, kosher é uma especialidade do açougueiro, né? Agora, o que ele quer apagar ele tem até razões para isso, quer dizer, porque os judeus não tinham assim tanto lugar dentro dessa universidade, né? Mas ele quer apagar isso, ele quer apagar essa marca do pai, e que em inglês, né, a marca humana é stain, né, que não é bem marca, é uma nódoa, né, é uma mancha, né, é essa mancha que ele quer apagar, né, e um pouco a vertente da psicanálise vai que eu acho que é um pouco isso que Philip Roth mostra, quer dizer, não tem como apagar essa mancha, é melhor assumir, né? Para poder lidar com ela. Para lidar com ela, forma, né? Quer dizer, então, tipo, se ele essa que, por isso que no fundo ele acaba realizando tudo que o pai diz, quer dizer, porque essa pequena decisão que ele toma de não colocar kosher do lado
da profissão de açougueiro do pai, né, faz com que o diretor cisme com ele que ele está querendo esconder que ele é um judeu. Pois é, mas eu pensei Entendeu? na Quer dizer, praga... então, é isso que é preciso ele assumir, né, que ele possa assumir isso que é difícil para ele assumir. Eu pensei na praga, não no sentido dessa profecia, vamos dizer, Sim. mas na praga, como assim, a desgraça foi ele ter acreditado que ele era tão diferente assim do pai, né? Não acho que é só que ele é tão diferente, eu acho que a principal desgraça dele é ele não ter assumido essa nódoa do pai. Entendeu? É isso, assim, não é por isso que eu coloquei que quando ele percebe, né, que no tipo de preconceito que ele tem, né, ao mesmo tempo que ele fica fascinado por Olivia, ele tem um preconceito, tipo assim, como que uma moça, né, faz o que ela fez comigo na primeira vez que ela sai, em 1951. Né? Né? Então, primeiro ele assusta que ela fez com ele, né? Que ela fez sexo oral nele. Né? Ele acha isso uma coisa de outro mundo. Né? Quer dizer, embora ele tenha ficado completamente fascinado. Né? Eu acho que é isso que a pergunta da Luciana vai nessa direção. Ele se identificou muito com essa vertente fascinante do objeto inclusive que ele era para os pais, e meio que rejeitou esse outro lado da moeda. A conversa foi ótima, eu agradeço novamente a vocês, ao Sérgio, e queria antecipar um pouquinho o programa do semestre que vem. Nós vamos ter dois temas e 3 autores. Nós vamos trabalhar a questão do tempo e do sonho. Né? Então, nós teremos Graciliano Ramos, Borges e Murilo Rubião, setembro, outubro e novembro. E vai eu acredito que assim, o programa está muito interessante, vai valer muito a pena. São 2 temas ótimos e 3 autores essenciais. Vai estar saindo sempre no programa, com uma antecedência, quem são os convidados e as datas direitinho. Tá bom? No aplicativo, sempre sai no e-mail. Oi? A obra que vai ser discutida. Não tem o nome do livro. Eu acho que isso a gente tem que ficar muito atento para as pessoas poderem ter um pouco dessa antecedência, porque no Raduan a gente colocou um copo de cólera. Né? E esse não saiu de fato, acho que bem observado, para as pessoas poderem ter esse tempo de ler. Vocês veem quanto que faz falta ler, né, o livro, e a gente não querendo falar tudo, dar um spoiler e tudo, mas vamos colocar assim, cada uma das obras. No caso do Borges, vão ser os contos, então a gente vai tentar fazer, né, incluir isso no cartaz, exatamente quais que vão ser privilegiados, tá bom? Então, e o Graciliano Ramos, infância. Contos também, mas serão 2 assim, mais importantes. Então, né, a gente tenta isolar isso para informar vocês, tá? Bem lembrado. Então, a gente retorna em setembro. Bom descanso, boas férias a todos.